Olá, queridos irmãos da BBM, é uma grande alegria estarmos aqui, né? Eu sou Jurnete Melo, do Grupo Teresa de Jesus, e acho que é a primeira vez, né, que eu estou fazendo para vocês, levando até vocês um estudo. Nós hoje vamos falar, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, itens 8 e 9, fora da caridade não há salvação, é o título, né? E o subtítulo do 8 é fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Nós antes vamos fazer uma página do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que intitula-se Quem Serve Prossegue, é 82, página 257, no livro novo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Encontramos essa passagem que Jesus nos disse em Marcos, capítulo 10, versículo 45. A natureza em toda parte é um laboratório divino, que elege o espírito de serviço no processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve a semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhe os princípios da vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra de hora em hora, dando a carne e sangue em benefício dos homens. Infere-se semelhança à luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação nenhuma. Ou melhor, situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros, por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar seus servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho, que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto o companheiro fiel de boa nova está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se em benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar do que em receber, há mais felicidade em servir do que ser servido. Quem serve, prossegue. E nós vamos agora fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus e agradecer a Ele pela mensagem que recebemos nesse livro Fonte Viva, mas também, Senhor, pelos ensinamentos que o Evangelho segundo o Espiritismo irá nos trazer. Abençoa a grande humanidade, Senhor, encarnada e desencarnada, a todos os nossos irmãos em todos os continentes. Abençoa, Senhor, aqueles que devolvem ao seio da terra os seus entes mais amados e aos companheiros que retornam à pátria espiritual. Que a alegria, Senhor, e a luz se faça e que a coragem possa investir os nossos irmãos de perseverança na nova caminhada. Aqueles que retornam ao palco da carne, Pai, dai a cada um de nós, pais, educadores, tios, madrinhas, avós, a serenidade para conduzirmos para Jesus as almas que vêm até nós. Louvado seja o teu nome, Pai. Abençoe a todos nós e ser conosco hoje, agora e sempre.
Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus irmãos, e nós vamos começar, né, fazendo a leitura do Evangelho. Quem quiser pegar o seu Evangelho, pode fazê-lo, que é importante esse estudo quando a gente está junto com o Evangelho na mão, né? O Evangelho que nós usamos é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no canal Espírita, né? Então, nós vamos estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. Então, todos vocês, todos os irmãos que estão conosco, são sempre muito bem-vindos, né? Com a graça de Deus. Então, vamos lá. Lá no capítulo 15, o item 8 começa com um subtítulo. Fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Sentenças diferentes, bem diferentes. A verdade nos conduz, como Jesus nos falou no Fonte Viva, a ir e levar a palavra. Quando a gente fala fora da igreja, nós vamos dizer que fora de alguns segmentos, só dentro deles, nós vamos encontrar a salvação. O que realmente não procede. Quantos irmãos não têm uma denominação religiosa, praticam o bem, fazem da sua vida um santuário de amor ao próximo, e nós vamos ter como julgar essa pessoa? A Dudu Tradia tem feito um estudo sobre o livro do Êxodo. E algumas semanas atrás disseram para ele assim: mas você julga pessoas. Ele falou: não, eu julgo processos. Quem julga as pessoas é Deus. Nós não temos, meus irmãos, esse juízo de valor que Deus tem. Portanto, usemos de muita prudência quando fizermos tentarmos fazer qualquer tipo de julgamento. Porque a nós não cabe julgar, a nós cabe sempre ajudar. Então, nós vamos começar a nossa leitura do item 8, que diz assim: enquanto a máxima fora da caridade não há salvação, se assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus, a todos, acesso à suprema felicidade, o dogma, fora da igreja não há salvação, se estriba não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma. Fé comum a todas as religiões, porém numa fé especial, em dogmas particulares, quer dizer, torna exclusivo, porque só a minha igreja, só o meu lugar de culto vai dar a você a salvação. Por isso, fora da igreja não há salvação. Quando a gente vê aqui, como ele fala no início, fora da caridade não há salvação. Porque a pessoa que não é caridosa, a pessoa que não consegue viver com Jesus esses momentos de caridade, de entrega ao próximo, não é dar esmola e alardear, dei tanto na esmola, né? Como se fazia lá na passagem do Evangelho, quando Jesus leva os discípulos para lá para prestarem atenção. Que tinha aquele grande cofre, né? Chamado gasofilácio, que nome esquisito. Aí, quanto mais moeda, né, dentro daquele saco, maior era a doação e maior era o barulho. E a viúva vem com um único denário. Então, Jesus ensina ali que ela estava dando muito mais daquilo que ela tinha. Ela estava dando daquilo que ia, talvez, lhe fazer muita falta. Mas ela tinha essa coisa no coração, de ser doadora, de estar ajudando também, porque ela sabia que dali aquela renda ia para muitas pessoas que precisavam também. Então, segue aqui. É exclusivo e absoluto. Sim, é exclusivo e absoluto. Quando eu digo fora da igreja não há salvação, existe uma exclusividade e um absolutismo. Só eu e eu. Longe de unir os filhos de Deus, né? Porque Jesus veio para unir a todos nós. Separa-os. Em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários,
de diferentes cultos que reciprocamente se consideram malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos esses sectários. Quer dizer, quem não comunga da mesma fé que o outro vai para o inferno. Aí ele se sente diferente do seu parente. Há as divisões, né? Acontecem as divisões em família, acontecem muitas divisões, como nós temos visto, né? Aí eles vão se considerar malditos na eternidade, né? Isso é muito preocupante. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo, eles os afastam um dos outros, até no campo do repouso, né? Porque aí tem os locais onde aqueles que têm determinadas seitas já estão salvos, aqueles outros não estão salvos. Então, até nessa hora do repouso, começa essa divisão que não deveria existir, e não deve existir, e não pode existir, de jeito algum. Eles os afastam uns dos outros até no campo do repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira porque o adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Olha que coisa mais bonita isso aqui. É quando o irmão ora um pelo outro. Porque isso é necessário. Orar uns pelos outros, uma religião pela outra, um irmão pelo outro. Todos nós somos filhos de Deus. Desde o companheiro que agora está cometendo um delito grave, até você, que estamos aqui assistindo, que estamos com o livro na mão, temos uma responsabilidade ainda muito maior, porque nós conhecemos a palavra de Deus. O que desconhece a palavra de Deus vai entrar num outro processo depois, né? Retorna à pátria espiritual e tem todo aquele trabalho de processo para retornar novamente numa nova situação, num novo palco com os mesmos personagens, para ali se harmonizar e viver em paz. Então, a gente vê aqui que todos nós somos irmãos, e qualquer que seja a maneira, porque adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma, fora da igreja, não há salvação. Fica anematizado, né? Fica uma coisa assim, somos nós, só nós, né? E se perseguem reciprocamente. Vivem como inimigos. O pai não pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que mutuamente se consideram condenados sem remissão. Porque se eu não estou naquela igreja, se aquela igreja não me dá, só nela eu vou encontrar a salvação, então eu estou perdido. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Totalmente contrário. Mostra para nós que Jesus, ao invés de nos unir, os homens vieram e nos desuniram. Jesus trouxe a união. Quando Pilatos pergunta assim, tu és Deus? Ele fala, tu dizes. Meu reino não é deste mundo, tu és rei. Tu és rei. E ele fala, tu dizes, mas meu reino não é deste mundo. Porque se meu reino fosse desse mundo, os que seguiam Jesus já estariam brigando. E o reino de Jesus é um reino diferente. É o reinado de amor, é o reinado de justiça, é o reinado da paz, é o reinado da misericórdia, é o reinado do entendimento, é o reinado do perdão. É o reinado em que nós vamos entender que todos somos membros uns dos outros, que nós somos irmãos. E aqui ele segue. No item 9, ele começa assim, fora da verdade não há salvação,
equivaleria ao fora da igreja não há salvação. E seria igualmente exclusivo, porquanto nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Todo mundo quer ter a verdade, quer ser o dono da verdade. Mas a verdade é Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Conhecendo Jesus, nós vamos entendendo a proposta que ele nos traz de vida, de modificação, de reforma, de melhora de conduta, de observação de nós mesmos. Eu não estou aqui para observar o meu próximo. Eu estou aqui para me observar. E me observando, eu vou descobrir aonde, em que pontos eu preciso melhorar. Para poder exercer a caridade junto aos meus irmãos. É ao passo que a gente, quando diz fora da igreja ou fora da verdade não há salvação, a gente começa a fazer uma exclusão. Porque o que é a verdade? A verdade é Jesus, como a gente já falou. É o caminho, é a verdade e é a vida. Que homem se pode vangloriar de a possuir integral, a verdade, quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga e todos os dias se retificam as ideias? Todos os dias, meus irmãos, ideias novas surgem, situações novas surgem, estrelas novas são descobertas, não é? Desculpem. Palavras novas, cores novas, tudo novo. Nós vamos adquirindo conhecimentos que nós não tínhamos. Né? Ontem eu estava vendo uma chamadinha de um grupo que eu faço parte de professores, né? Então, tinha um ator falando sobre Dom Pedro II. Dom Pedro II assumiu o trono com 5 anos de idade e estudava das 6h30 às 10 da noite. Só de tarde ele tinha 2 momentinhos que ele tinha de descanso. Claro que deveria ter uma pausa para ele poder almoçar também, né? Astronomia, geologia, fotografia, o que vocês puderem imaginar. Dom Pedro falava uma série de idiomas, mais alguns dialetos. Ele era tão culto, tão culto, tão culto, que ele era tão bem visto lá fora pela rede acadêmica, pelos cientistas. Ele era um incentivador das ciências, né? Então, era um homem de grande saber. Mas, até aí, Pedro II conheceu a fotografia de um outro jeito. Vocês acham que se Pedro II estivesse aqui encarnado, ele não estaria usando as mídias sociais? Com certeza. E com muito mais proveito da época que nós usamos. Agora nós estamos fazendo transmissões. Nós percebemos a importância que essa mídia tem. Na época ele fazia fotografias em preto e branco, de locais, de minerais, de coisas que ele descobria, da família, dos costumes. Então, ninguém tem o poder absoluto, o conhecimento absoluto, só Deus. Deus é o conhecimento absoluto. O nosso conhecimento vai a cada momento que nós desejamos abrir a cachola para conhecer, o nosso conhecimento vai se dilatando. E nós vamos aprendendo mais e, em questão de religião, apreendendo mais dependendo de nós mesmos. Então, a gente precisa prestar atenção. A verdade absoluta é patrimônio, olha só, unicamente de espíritos da categoria mais elevada e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la. Porque não lhe é dado saber tudo, não. A nós não é dado o conhecimento de todas as coisas. Está lá no livro dos Espíritos. Não nos é dado. Os véus vão se levantando
vão abrindo devagar. Nós não temos maturidade espiritual para saber tudo, para conhecer de tudo. Então, a cada encarnação, olha a importância da nossa encarnação. Nós vamos tendo contato com situações, coisas, saberes que vão nos amadurecendo para a próxima etapa, para o próximo momento, para a próxima encarnação. E ele continua aqui. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcionada a seu adiantamento, né? Até estava me lembrando de uma carta de Paulo, né? No Paulo fala que nos dá água, comida molinha, né? Nos dá leite, porque nós ainda somos crianças espirituais, a gente ainda não consegue comer determinados alimentos ainda. E quando se trata, então, de alimentos espirituais, aí, então, nós precisamos avançar muito em muitas coisas. Não só em saber, mas em bondade, né? Em capacidade de agir certo em todos os momentos. E perceber que a carteira caiu, você viu cair do bolso, é chamar a pessoa e devolver a ela. Caiu o celular, você achou o celular, mantenha o celular ligado, devolva para o seu dono. Ali existem informações que não nos interessam, mas interessa ao dono. Não é? Então a gente precisa começar a fazer essas práticas, essas boas práticas, né? Que fazem muito bem para nós. Se Deus houver feito de posse da verdade absoluta, condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, todos podem praticá-la. Quer dizer, qualquer um pode praticar a caridade, desde aquela senhora do evangelho lá do cofre, do gasofilácio, daquele nome esquisito, que botou 1 denário a cada um de nós. Porque a caridade não são grandes coisas. A caridade é feita de pequenas coisas feitas com amor, com sentimento, com responsabilidade. É quando eu oro por alguém que eu sei que está doente. E esse alguém, apesar de às vezes não gostar de mim, não importa. Mas eu vou orar por ela, por ele, por quem for. A caridade é feita de momentos em que você pega o telefone para saber como é que aquela pessoa está. Está com a pressão arterial alta. Fulano, sua pressão arterial está bem, o remédio está fazendo efeito. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença, contando que a lei de Deus seja observada, não diz: fora do Espiritismo não há salvação. Não diz isso não. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz: fora da verdade não há salvação. Pois que esta máxima separaria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. Quer dizer, nós seríamos ainda mais inimigos uns dos outros ao invés de sermos amigos. Quer dizer, nós sempre devemos dizer, né, que fora da caridade não há salvação. Nunca fora da verdade, nunca fora da igreja. Porque se a gente não consegue apreender ainda pequenas coisas, como essas passagens do Evangelho, que para nós deveriam ser simples, mas são tão complexas, a gente não entende caridade como só caridade material. E a caridade não é só material, a caridade também é moral. É aquela situação onde eu me coloco na posição do outro. Eu não julgo ninguém, eu vou ajudar, eu não vou julgar. Eu vou agir no intuito de ajudar o meu irmão. Se eu tiver que lhe chamar a atenção, que conversar com ele, que seja fraternamente, né? Porque ninguém sabe o que cada um passa. Aí nós estávamos dando uma olhada aqui, nessa Evangelho de Emmanuel, né? Eu gosto muito dessa coleção. Nas cartas de Paulo,
ele fala sobre uma qualificação espírita. Eu achei muito interessante. Adotando a caridade por base de todas as suas aspirações e instituições, o espírito evangélico em tudo patenteia as marcas do caráter cristão de que dá testemunho. Muitos amigos meus falam, nossa, como vocês fazem caridade? Que o espiritismo, a doutrina, né? Nós espíritas fazemos a caridade como ninguém. Olha só, a visão que nós passamos e a responsabilidade que nós temos. Aí, Emmanuel nos dá essa dica. Está lá no Reformador de maio de 1967, na página 98. Aí ele diz, é por isso que se mostra justo sem rigoroso, sincero sem agressão, paciente sem preguiça, digno sem orgulho, generoso sem desperdício, previdente sem avareza, alegre sem abuso, entusiasta sem imprudência, simples sem afetação, correto sem frieza, fervoroso sem dogmatismo, indulgente sem leviandade, afetuoso sem ciúme, humilde sem baixeza, sensível sem pieguice, enérgico sem dureza, tolerante sem exagero, altruísta, né, sem pretensão. Informado de que fora da caridade não há salvação e compreendendo que salvar essencialmente significa livrar de ruína ou perigo, dá-se o espírita a divina virtude, desde o mais singelo recurso de beneficência até o mais profundo traço do próprio caráter, demonstrando ao mundo, conforme os preceitos do Cristo, que as boas obras constituem a educação da caridade. Os bons exemplos formam a caridade da educação. Olha que coisa linda! As boas obras constituem a educação da caridade. E os bons exemplos formam a caridade da educação. Então, meus irmãos, nós vamos ser reconhecidos por todo o bem que nós fizermos, por todo o bem que nós espalharmos, sem sermos pretensiosos, né? Sem sermos assim orgulhosos, cheios de vaidade, né? Sem sermos preguiçosos para realizar a nossa tarefa, sem sermos brutos com as pessoas que nos buscam, sendo um pouco mais maleável nas nossas atitudes, procurando copiar aquele que é modelo e guia, que é Jesus. Quem é o modelo e o guia da humanidade, senão o nosso mestre querido? Então, meus irmãos, eu espero que, com a graça de Deus, nós tenhamos passado para vocês as informações necessárias. Rogamos a Jesus, né, todas as bênçãos de luz para todos os irmãos que nos escutam, pedindo a espiritualidade amiga agora nesse instante em que vamos entrar no nosso momento de prece. Nós vamos fechar os olhos mais uma vez e agradecer a Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela luz que o Senhor espalha em nossos corações. Ajuda-nos, Pai, a prática da caridade, mas a prática da verdadeira caridade, aquela que se assenta na simplicidade, na generosidade, né? Na luz, na harmonia, em atitudes realmente cristãs. A caridade maior que nós podemos fazer para conosco mesmo é a nossa reforma moral. Para a doutrina espírita é a sua divulgação. E para os nossos irmãos lá fora, Senhor, é dar de nós o que nós pudermos. Se nós não tivermos o físico para dar o dinheiro, nós temos a caridade do ouvido, a caridade da fala para uma palavra de consolo, do abraço, que nesse instante não é possível. Mas quem disse que o abraço não é feito de palavras carinhosas? Quem disse que o abraço não é feito dessa generosidade que ainda cabe um pouquinho dentro de nós? Ensina-nos, Senhor, a viver com harmonia, com sobriedade e em paz, entendendo os teus desígnios, aplicando os teus ensinamentos,
principalmente, Senhor, e essencialmente em nós mesmos. Abençoe esta casa que nos acolhe com carinho, a seus frequentadores e trabalhadores, Senhor, a direção da casa, a todos nós que amorosamente nos colocamos, Senhor, a teu serviço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos em paz, graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Paz e bem, em nome de Jesus. Fiquemos em paz.